Entrou. Então, boa noite, minha gente. Estamos aqui hoje nesse nosso encontro breve, mais rico, para tratarmos de um tema importante, não só para a campanha a prefeito pelo PCdoB do município de Duque de Caxias, do nosso camarada Samuel Maia, do PCdoB, no município, mas para tratar de um tema que vai muito além de um tema para a campanha, que é um tema da juventude na educação, e com o propósito de mudar Caxias nesse aspecto. Eu gostaria de parabenizar a todos, né, que estão nos assistindo e vou fazer aqui uma breve apresentação dos camaradas que foram convidados aqui para hoje, né? Nós temos o Leonardo Guimarães, que é presidente da UJS, Juventude Socialista do PCdoB, do Rio de Janeiro, o camarada Guilherme Freitas, que é diretor da União dos Estudantes do Ensino Médio do Rio de Janeiro e militante da União Nacional eu não sei pronunciar, Guilherme, depois você me fala, mas da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, trazer para a gente um pouco esse tema. Vai entrar logo mais uma camarada nossa também, que é a Luísa Arruda, também diretora, só que das Jovens Feministas da União dos Jovens Socialistas do PCdoB, né, o JS, o camarada Samuel Maia, que aceitou o desafio do partido e do nosso coletivo para representar o PCdoB na candidatura a prefeito e certamente vitoriosa do município de Duque de Caxias, e o meu grande amigo, professor Paulo Reis, recém-doutor, um doutor fresquinho, defendeu a tese há poucas semanas, né? E que vai estar junto comigo aqui na mediação desse nosso encontro aqui. Saudar a nossa camarada Luísa, então, que acabou de entrar, Luísa. Bom, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para cada um dos membros aqui da nossa, digamos, mesa virtual, nossa mesa redonda virtual, para fazer uma breve saudação a todos e a todas, e depois nós voltamos, e o nosso procedimento vai ser assim: o primeiro a falar vai ser o camarada Guilherme, depois o camarada Leonardo, depois a camarada Luísa, e, por fim, o nosso querido Samuel Maia, nosso prefeito em Caxias. Paulo, sua saudação inicial, por favor, meu querido. Boa noite a todos e todas, né? Além aí de ser um recém-doutor, militante de esquerda do partido, eu também já fui da juventude um dia, né? Então, sou educador hoje, mas a gente sempre tem alguma coisa aí para comentar, para falar sobre juventude, né? Sobre educação, né? E, assim, a gente passa por um momento muito difícil, né? Depois a gente vai fazer uma falazinha um pouco maior sobre isso, e que eu quero ouvir bastante coisas hoje aí, tanto do Guilherme, Leonardo, da Luísa e do Samuel, é claro, nosso candidato, até para atualizar um pouco as discussões aí do que rola aí na juventude, qual é o papo reto de hoje aí, né? Então, boa noite aí a todos e todas mais uma vez, passa a palavra. Aí, Guilherme, sua saudação inicial aí. Liga o som, Guilherme. Guilherme. O som. Opa. Ô, Paulo, veja o seu fone. O meu fone está tranquilo, do Guilherme que está ruim. Acho que o dele estava com um probleminha. Viu, Guilherme? Ixi, acho que ele entrou. Então, enquanto o Guilherme retorna, Leonardo. Olá, gente. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí a nossa live. Queria
Agradecer ao Leonardo Guimarães, presidente da UJS, da União da Juventude Socialista, aqui no estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer ao convite feito aí pelo Dalton e também do nosso futuro prefeito de Caxias, Samuel Maia. Então, sempre importante a gente estar tendo esse diálogo aqui, né, com a juventude. São tempos difíceis para a juventude, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso nas nossas falas. Então, desejo aí a todos nós um bom debate. Dalton, seu microfone está desligado. Me desculpa, agora fui eu. Tem jeito. Essas épocas, né? Luísa, então, vamos inverter um pouco a ordem aqui. Dá a sua saudação inicial. Perfeito. Tá dando para me ouvir, né? Sim. Tá, então perfeito. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar. É extremamente importante a gente ter candidaturas assim corajosas nos municípios da região metropolitana. Eu queria muito que aqui no meu município eu voltasse 65, mas a gente já está aqui na frente ampla construindo. Então, assim, de qualquer forma, a gente está muito feliz construindo a esperança para o nosso estado. Meu nome é Luísa, eu sou dirigente do coletivo feminista Elza Monerá, que é o coletivo de jovens feministas da União da Juventude Socialista aqui do Rio de Janeiro, do estado. Queria agradecer imensamente, dizer que eu estou extremamente disposta a estar aqui construindo isso, esse debate maravilhoso, para a galera comentar bastante, mandar o que acha, pergunta para a gente conseguir aqui fazer um belo debate, né? E, enfim, trazer esperança para os olhos da juventude de Caxias. Boa sorte aí, Samuel. Muito obrigado, minha querida. E aí, Guilherme, será que a gente consegue agora lá? Vamos ver. Tomara. Agora estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Aí. Excelente. Primeiro, boa noite a todos, a todas, a todos, para quem se identifica assim, né? Meu nome é Guilherme, eu faço diretor da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, da UAE, também milito aí junto com o Léo e com a Luísa na UJS, e também faço parte, né, aí do corpo de militantes da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Travestis, né, a UNA LGBT. E aí, saudar aí o nosso futuro prefeito de Caxias, Samuel Maia, saudar as comunidades de Caxias, o povo que está nos assistindo. Aí, um carinho especial, né? Minha família que é de Caxias, é de Xerém. Então, saudar aí Pilar, Xerém, Jardim Primavera, são comunidades que eu tenho um profundo carinho, né? Onde eu, pelo menos uma vez por mês, eu dou um pulinho aí na região metropolitana para rever familiares, amigos. Então, tenho certeza que Caxias vai avançar muito mais tendo Samuel Maia como nosso prefeito. Muito bom, muito obrigado, Guilherme. Samuel Maia, sua saudação ao nosso público querido aí. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer ao Paulo, ao Dalton, Leonardo, a Luísa, ao Guilherme, a todos que estão nessa luta, nessa jornada, e vamos fazer um grande debate, um grande bate-papo para avançar o processo de consciência do nosso povo e avançar também o processo de tomada, né, de espaços de poder pelo campo democrático popular, por aquilo que nós sempre lutamos desde a juventude. Eu sou oriundo da formação da juventude, eu fui fundador da União Estudantil Caxiense, em 1981, né? Eu tinha 14 para 15 anos, e era período ainda da ditadura, e Caxias era a área de segurança nacional. Aqui quem nomeava os prefeitos eram os generais, né? Era o arbítrio. E aí a juventude, naquele período, enfrentou as botas da ditadura, e nós fundamos a União Estudantil Caxiense. Eu fui presidente do Grêmio Herbert de Souza, o Betinho, no Colégio Complexo Cultural São Félix. Então, a gente veio dessa trajetória. Eu fui da Pastoral da Juventude, coordenador aqui na Diocese de Caxias e São João de Meriti, depois coordenador diocesano, né? Depois coordenador do Leste 1, que é, né, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E militei a minha juventude toda, foi onde tive a minha formação política, e
e sou resultado dessa escola do movimento estudantil, movimento da juventude. Então, estar com vocês é sempre bom, porque mostra que a semente está plantada, está semeando, está dando frutos, né? E vocês estão aí chegando, depois também. Eu fico feliz, Dalton, só para brincar um pouco, para a gente descontrair, porque eu, de vez em quando eu tenho vontade do meu tempo de movimento estudantil, de movimento da juventude. Aí, quando eu penso isso, eu estou com 53 anos, aí eu penso e falo, sabe uma coisa, no dia que der vontade, eu vou lá para a torcida jovem do América, porque aí dá para ser da juventude. Valeu, gente. Vamos botar aí. Valeu. Pô, nessa eu estou contigo. Seja porque também eu sou fã do América e porque tem 53 também. Tamo junto. Então, como nós tínhamos anunciado, vamos começar com a fala do nosso querido Guilherme, lá de Petrópolis, trazendo da Serra a sua contribuição para o nosso bate-papo aqui, né? Tá ok? Guilherme, tá contigo, meu amigo. Vamos lá. Excelente, camarada. Primeiro, mais uma vez, né, desejar boa noite a todos e a todas, né, o pessoal que está nos assistindo. Lembrar, né, como a Luísa falou, pode mandar perguntas, estamos aqui para debater com você, né, cidadão e cidadã caxiense. Primeiro, o tema da live vai muito de encontro com tudo aquilo que nós lutamos diariamente, né, que é a juventude, a educação e os rumos para mudar Caxias, né? Então, assim, um dos principais lemas da juventude é essa rebeldia que consta na gente e essa vontade de querer mudar aquilo que está posto, né? E aí, quando eu fui chamado para fazer essa participação, essa pequena contribuição, me foi colocado um pequeno desafio que é para falar sobre a comunidade LGBT, né? E aí todo o seu significado, a sua luta junto à comunidade escolar, junto à luta por uma educação melhor. E aí eu não poderia começar, né, numa live junto com o nosso querido Samuel Maia e o nosso futuro prefeito, sem mandar um abraço para todos os LGBTs de luta de Caxias, né? Aí o pessoal do Centro de Cidadania LGBT de Caxias, do Centro de Caxias, queridos lutadores sociais, né? E também a gente não pode iniciar, né, essa conversa, Samuel, sem falar sobre o porquê de quando discutimos a educação, juventude, discutimos também o movimento LGBT, né? E aí vai de encontro com uma série de políticas já adotadas, né, por todos os municípios, já adotada muito entre aspas, mas adotada por todos os municípios do nosso país, e que Caxias é uma cidade que faz parte desse tipo de política, né? Que é a implementação dos planos municipais de educação. Em Caxias foi aprovado o plano municipal em 2015, que fica aí vigorando 5 anos, de 2015 a 2020, no município de Caxias. E uma das principais colocações, né, que o movimento estudantil fez na época, e sempre procura fazer nos debates de educação, é sobre a questão da discussão de gênero nas escolas, né? Aí essa pauta tão mirabolante, atacada aí por alguns setores da sociedade, né? Alguns setores que cismam em taxar tal movimento, tal política pública, inclusive tal política educacional, como algo doutrinante, algo que visa a doutrinar o jovem, a criança, se tornar LGBT, né? Todo esse tipo de adaptação para a escola, mas a gente precisa falar o porquê é necessário discutirmos a aprovação, né, de leis municipais, de política pública municipal que visa a discussão de gênero nas escolas municipais do Duque de Caxias, né, e aí entre outras cidades do nosso estado. Né? A escola, primeiro a gente precisa colocar que a escola pública, ela é um órgão do Estado, né? Um órgão do município, um órgão público, e ele precisa se manter como um agente laico, um agente que de livre pensamento, né? E aí, quando a gente coloca que a escola é uma escola laica, a gente coloca que a escola é uma escola laica, né? Sem uma doutrina, sem uma base filosófica religiosa,
E, por isso, ela precisa ser de caminho aberto para as discussões mais amplas da sociedade brasileira, né, e da sociedade do município de Caxias. E aí, quando a gente coloca isso, é porque, para nós, do movimento estudantil, para nós, do movimento LGBT, nós queremos fazer com que a escola se torne um agente público de libertação, né? Um agente público libertador, para que a escola não se torne aquilo que muitos jovens a consideram, né? Que é algo chato, monótono, que é algo que não serve como perspectiva de futuro, né? E aí a gente coloca que a escola, para o movimento LGBT, ela precisa ser libertadora e não excludente. Ela precisa ser um caminho aberto à discussão, um caminho onde o jovem LGBT ele vai se tornar bem-vindo, né, para continuar dando prosseguimento nos seus estudos, e não algo que vai te afastar ainda mais do convívio em sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. É a escola. Qual modelo de escola nós queremos para o município de Caxias, né, e para o movimento LGBT? E aí, Samuel, há alguns anos, né, aí, com o seu auge em 2018, né, eleição para presidente, a gente ouviu muito, né, o total kit gay nas escolas, né? Eu sou professor por formação, né, fiquei pouco tempo dentro da sala de aula, e muitas pessoas ouviram do tal kit gay na escola. Toda pessoa afirmava que existe tal kit gay nas escolas, né? Fiquei 2 anos dando aula dentro de sala de aula e eu nunca vi tal kit, né? Geralmente, as pessoas que falavam isso, nós sempre procurávamos conversar, né? E perguntar, mas você costuma ir à escola, né? Você costuma acompanhar seu filho à escola? Você costuma ser uma pessoa, um familiar presente com seu filho, com sua filha na escola? Não. Então é fácil acreditar em qualquer lorota, né? Que colocam o que existe dentro da escola, como tal kit gay, que nunca existiu, né? E aí a gente pode falar que o que a gente quer dentro da escola é um kit de respeito, um kit de cidadania para o estudante poder ter formação de direito, ter formação cidadã, ter formação sobre respeito, né, aos seus próximos e diferentes, aos seus iguais e diferentes. E aí a gente precisa tratar 2 quesitos, Samuel. O porquê, mais uma vez, de discutir gênero, de se discutir orientação sexual dentro da escola, né? A escola, por si só, é um ambiente que reproduz muita opressão, né? A opressão da jovem, que se ela tiver com uma saia, um short mais curto, vai sofrer assédio. Do jovem, se for afeminado, vai sofrer preconceito, assédio, onde vão tudo taxar como bullying, né? Aí onde a gente teve uma vitória, né? Que é entender que a homofobia presente, inclusive no ambiente escolar, não pode ser encarada como bullying somente, mas inclusive devemos encará-la como crime, né? O crime de homofobia, crime de LGBTfobia, aí, equiparado ao racismo. E aí, esse é um dos principais viés, né? Por que se discutir gênero nas escolas? Com a discussão de gênero nas escolas, a gente previne estupro, a gente previne violência sexual de jovens, de meninos e meninas, né? E aí, esse é um dos principais motivos. Por que isso vai se discutir em cada idade? Caiu aí. Travou aí. Travou. Deu uma pequena travada, né? Isso. Só voltar um pouquinho. Acho que travou de novo. Mas é que tá. E aí precisamos relembrar, né? Sobre o porquê desse debate tão necessário não avançar em nossas escolas, né? O movimento social LGBT organizado, o movimento estudantil em conjunto, tenta pautar tais discussões, né, para o avanço de uma formação educacional melhor.
Eita, agora caiu mesmo. Opa. Só mais um pouquinho que a camarada está voltando. Aí travou também, gente? Esses tempos, né, de internet, rede, né? Aí, Guilherme, você deu uma caidinha aí, mas estamos juntos. Voltou. Quebrou o pé da mesa, da cadeira. Não, gente, então, e vários motivos. É barrar a discussão de cidadania LGBT, de direitos LGBT, de direito do estudante, né, de poder frequentar, de não ser excluído, de não ser e é essa tal mobilização que a bancada evangélica faz, né? Aí contra o tal. Contra as. Né? Guilherme, deu uma travada de novo. Deu? Ai, gente, foi mal. O Wi-Fi aqui tá um pouquinho ruim. E aí, assim, quando a gente fala de uma... Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo? Tá picotando. Então, quando... Mas, com calma, nós vamos. Ops. Agora não estamos ouvindo mais. Vamos só aguardar um pouco. Só mais um minuto. Ficou melhor? Tá melhor agora. E aí, se você puder, até aproveitando, aí, se eu puder ir concluindo. Sim. Beleza. Excelente. E aí, para concluir, né, aí já estava previsto concluir por agora, que é toda a relação de que a necessidade que temos de discussão de gênero dentro das escolas, a discussão de política pública educacional voltada à comunidade LGBT é uma ação que previne, inclusive, o adoecimento precoce da juventude, o adoecimento precoce dos estudantes, é uma ação em favor da saúde mental dos estudantes, inclusive contra o suicídio, contra outras doenças, né? E a importância de que a escola, o ambiente escolar, Samuel, ele sirva como um ambiente de aprendizagem e um ambiente de uma educação libertadora, né? Onde o estudante vai se sentir amparado, né? Aí na sua formação, amparado para todo o seu sua vida, sua formação cidadã, e para isso o ambiente escolar, os professores, todo o corpo docente, né, ele precisa estar abraçado aí com as crianças e jovens aí da comunidade LGBT, para que se previna violência, para que se reprima aí a LGBTfobia no ambiente escolar, e que a gente possa juntos, né, juntos e juntas, lutarmos aí por uma educação que realmente ampare a todos, sirva para todos e todas, e que a gente juntos, né, aí em 2021, no seu primeiro ano de mandato aí como prefeito de Caxias, possamos mudar, né, a educação do município a fim de que ela venha a ser uma educação, uma escola libertadora e não excludente para com o movimento LGBT, para com os estudantes da nossa comunidade. Então, obrigado pelo espaço, agradeço aí o espaço e o convite, Samuel. Guilherme, muito obrigado, né? E gostamos muito da sua intervenção, e pena que é pouco tempo, né? Tantas coisas aí que a gente teria para conversar, mas não esquenta não, que futuramente nós vamos marcar outros debates aí, pode ter certeza. E com o Samuel como prefeito, então, vamos fazer várias atividades aqui no município. Muito bom. Sem mais delongas, Leonardo, meu querido, aí está contigo. Olá, gente. Boa noite de novo a todas e todos.
novamente, para quem chegou depois, me apresento, Leonardo Guimarães, presidente aí da UJS, da União da Juventude Socialista. Novamente agradecendo aqui o convite e já entrando aí no nosso assunto, né? Educação e juventude. Eu queria apresentar aqui algumas reflexões que eu acho que são importantes sobre desafios, no primeiro momento, que eu queria tratar da educação e depois de forma mais geral da juventude, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente está falando de educação, futuro da educação e futuro da juventude em tempos atípicos, né, da educação, né? Os jovens das escolas do estado, do município, das universidades, passaram aí os últimos meses, né, os que estão matriculados na escola, universidade, num regime diferenciado, né, de ensino remoto. E a gente vive um momento de transição importante desse regime que nos leva, e leva também o governo, a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria de Educação a fazer algumas reflexões que eu acho que são importantes, e não só os governantes, né, os políticos, os estudantes em si, mas também os pais, né, porque todo mundo fica muito preocupado, né, com a educação dos nossos filhos, e nisso eu entro direto nessa questão do ensino médio e ensino básico, né. Então, a gente vive um momento, né, em que, pelo menos na rede estadual, né, a gente teve muito recentemente, né, há 2 semanas atrás, salvo engano, o retorno das aulas presenciais dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, né, com todos os protocolos da OMS e tal, seguindo a lógica dos protocolos de recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas é importante que a gente observe muito atentamente esse processo de volta às aulas, inclusive do terceiro ano, né, porque a gente fala tanto, né, do álcool em gel, da máscara, tem escola que não tem nem água, né? Então, a gente observar de perto como se dá esse retorno dos estudantes à escola, ele é fundamental. Mas dizer que existe uma sociedade dividida, pessoal. Saiu recentemente uma pesquisa da Defensoria Pública, do mês passado, que diz que 80% dos pais quer que os filhos tenham reposição das aulas que não tiveram em 2020, né, que supostamente teriam tido, né, através do Google Classroom, através de ensino remoto, mas a grande realidade, e aí em Caxias tenho certeza que também passa por essa realidade, é que muita gente tem muita dificuldade de acesso à tecnologia, de acesso ao Wi-Fi, de acesso a um computador, ou mesmo de acesso a um espaço em casa que possa parar o seu trabalho, parar a sua vida e ter um espaço para poder estudar. Então, é uma preocupação muito grande que os pais estão tendo, né, nessa pesquisa. 80% querem a reposição das aulas, ou seja, falam que o 2020, talvez na vida dos seus filhos, seja um 2020 perdido. Então, fruto desse debate, né, da qualidade do ensino que foi dado e do acesso às pessoas efetivo à internet, 2 debates que a Secretaria Estadual de Educação também coloca que são relevantes para a gente, né? Um primeiro debate é a coisa do 4º ano, né? Em alguns estados do Brasil já se debate, né, que a gente tem em 2021, depois do terceiro ano, um 4º ano para as pessoas que quiserem estudar de forma presencial, para poderem, inclusive, se preparar, né, para entrar na universidade. Então, esse debate é um debate vivo em boa parte do país, e certamente será vivo aqui no Rio de Janeiro também. E volta a um debate importante das escolas, que é o debate da aprovação automática. E aí, pessoal, esse é um debate muito difícil, né, para a educação. Porque a grande realidade é que a gente não sabe, quando as aulas voltarem de forma presencial, quem vai voltar efetivamente para as aulas. Porque certamente teremos um índice gigantesco de evasão escolar no ensino médio, no ensino básico, e em especial nesse momento de crise econômica que a gente está vivendo, né? Se a gente vive aí, a gente chegou ao índice histórico de desemprego de 14,9% no Brasil, entre a juventude chega a quase 30%. Então o pessoal está desesperado, a fome, o país volta à carestia,
Os pais estão perdendo seus empregos, os filhos estão tendo que procurar bico, virar Uber, trabalhar de mais diversas formas, ter 2, 3 empregos. Então, muita gente talvez não retorne efetivamente aos bancos escolares. Então, debater desde agora a evasão, né, identificar quem são essas pessoas que se matricularam no início do ano e quais que efetivamente estão cursando o ensino remoto e quais que efetivamente estão cursando o terceiro ano e quais que efetivamente vão voltar às salas de aula em 2021, né, eu acho que é fundamental para que a gente não perca uma geração inteira de jovens, né, da escola, seja para o mercado de trabalho de forma precoce. Então, eu acho que esse debate da evasão ele é muito importante. Junto com esse debate de evasão, é importante que a gente observe esses protocolos, né? Porque também a gente não pode entrar em falsas polêmicas, né? No sentido de que é isso, né? Se tem uma orientação de um protocolo da OMS para o retorno gradual das aulas, está sendo colocado aí o terceiro ano de forma voltando às suas aulas, mas é importante não só observar o cumprimento, né, de todos esses protocolos e tudo mais, mas é necessário que a gente observe de perto, né, que essa aula presencial vai voltar de forma gradual. Então, a aula remota em 2021 vai permanecer. E se a aula remota vai permanecer, a gente precisa garantir que esses estudantes tenham tablet, tenham celular, tenham computador, tenham Wi-Fi, tenham chip. E as prefeituras, o governo do estado pode fazer parcerias para garantir o acesso à internet a essas aulas remotas que ainda estão colocadas, né? Talvez em 2021 volte a aula com o cara indo presencialmente lá 3 vezes por semana, né? Então, rodízio de séries, de anos, isso pode acontecer, então vai continuar atualizado, porque a pandemia não vai acabar tão cedo, né? Não sabemos quando vem a vacina. Então, é fundamental que a gente fale sobre acesso a esses meios de tecnologia. É importante, nesse sentido, colocar que a UJS, junto à União Estadual dos Estudantes Secundaristas, apresentou na LERJ um projeto de lei, que é o projeto de lei 2973, né, que é de autoria da deputada enfermeira Rejane, também do PCdoB, que fala da gente pegar os celulares, os tablets, os notebooks que foram apreendidos pela Polícia Federal aí nesses escândalos de corrupção, seja nas prisões, e dar para os estudantes que mais precisam. É um negócio que já tem, que fica dentro de uma caixa, parado, cheio de teia de aranha, e a gente quer dar para quem mais precisa, que são os estudantes. Então, esse é um projeto de lei que a gente tem defendido nesse momento para melhorar o acesso das pessoas à internet, que não tem nenhum custo a mais para o Estado. Tem outras questões também que estão colocadas no ensino médio, né, para além desses, que é a questão da fome. Né? Para muitas crianças e jovens, a comida na escola, às vezes, era uma das poucas refeições com qualidade, né, em especial nesse momento de crise. Então, é fundamental que as prefeituras, né, e o futuro prefeito Samuel, olhe com muita atenção, né, para essas crianças que eventualmente não possam voltar à escola em 2021 de forma geral, mas que a gente consiga garantir acesso à alimentação a essas famílias e essas crianças. Né? Isso é um debate da Secretaria não só de assistência social, mas também da Secretaria de Educação, né, porque elas antes comiam ali nas escolas. Então, esse é um debate muito importante. Para ir concluindo aqui a minha intervenção, queria falar também do debate das universidades particulares e públicas. Né? Nas universidades particulares, a gente teve um grande embate, pessoal, que foi essa questão da redução das mensalidades. Saiu recentemente uma pesquisa que a gente chegou a um índice de inadimplência de 26% nas universidades particulares do Brasil. Em 2019, para a gente ter um índice de comparação, né, esse índice estava em 15%. Então, quase que dobrou o índice de pessoas que não conseguem pagar as universidades. E no meio disso tudo, houve uma pandemia, né, então esse índice já vinha crescendo por conta da crise econômica que está colocada para a gente. Teve uma pandemia e aqueles estudantes das universidades particulares, né, que, em geral, tinham 20%, 30% das aulas online, passaram a ter, e, portanto, 70%, 80% das aulas presenciais, e pagavam um valor diferente da aula presencial para a aula online, passaram a ter 100% da aula online. Se a aula online é mais barata para a universidade e tudo mais, por que as pessoas permaneceram pagando o mesmo valor? Então, fruto desse debate, a gente iniciou um grande movimento e articulamos muitos estudantes universitários das universidades particulares, né, que é importante colocar que
que é 3/4, né? 75% dos estudantes do Brasil estão nas universidades particulares. Articulamos um grande movimento de redução das mensalidades, né? Porque se o cara está tendo 100% da aula online, por que ele está pagando como se ele tivesse 80% da aula presencial? Ainda mais no momento que eles estão inadimplentes. Então é melhor reduzir para que eles possam pagar e continuar estudando do que eles continuarem inadimplentes e evadirem. É bom, inclusive, para a universidade. A gente tentou aprovar isso e apresentar isso para as universidades particulares. Infelizmente, não conseguimos ter toda a força, né? Perdemos no STF essa batalha. Então, mas continuamos nessa luta porque achamos que é muito justo, né? Que o cara contratou um serviço, não recebeu o serviço, recebeu um serviço inferior ao qual ele contratou de fato por conta da pandemia, mas recebeu sim um serviço inferior, tem que pagar menos. Então, apresentamos essa pauta com muita justeza e com muita força na LERJ. O debate não conseguiu caminhar, de fato, para frente, né? O lobby, né, dos grandes donos das universidades particulares é muito forte ali na LERJ, mas esse é um debate muito vivo ainda, e é um debate que a gente quer continuar fazendo, né, sobre essa questão da aula online, da gente pagar um valor diferente da aula online para a aula presencial. Em muitas universidades ainda se paga a mesma coisa, e esse é um debate muito importante agora. E, para ir finalizando aqui a minha intervenção, falar sobre as universidades públicas também, né, que passam por um momento importante. Primeiro porque eu acho que elas precisam ser muito valorizadas, as universidades de forma geral, nesse momento de pandemia, em especial quando a gente está debatendo vacina, saúde, porque o que seria desse país sem a pesquisa oriunda das nossas universidades brasileiras? Então é fundamental que a gente consiga valorizar, e eu espero que a gente, nesse chamado novo normal, né, que a gente tanto fala, o que vai ser esse novo normal? Eu espero um novo normal em que as pessoas observem, olhem para as universidades e olhem que de lá saem as pesquisas sobre a nossa pandemia, que de lá vai sair, como da Fiocruz, como da UFRJ, da UF, da Unigran Rio, em Caxias, por exemplo, pesquisas importantes para que a gente consiga superar esse momento difícil que a gente vive no nosso país. E então, eu espero de verdade que a gente consiga sair desse momento observando a universidade pública por um outro viés. Porque, infelizmente, o viés que a gente tem observado do governo federal, em especial do governo estadual também, nos últimos anos, é dizer que a universidade é balbúrdia. E o que a gente viu é que a universidade não é balbúrdia, a universidade é vacina, a universidade é ciência, a universidade é o que vai fazer com que a gente tenha as soluções para sair desse momento de crise, tanto de saúde sanitária, quanto da crise econômica. E, para concluir, para fechar, né, colocando aqui todas essas reflexões, é importante a gente falar dessa questão do emprego para a juventude, né? Educação, juventude, mais centralidade no debate sobre o emprego, pessoal. É um momento muito difícil. A gente nunca viveu uma crise econômica tão forte, tão grande para a juventude. Então, penso que cada um dos prefeitos que se candidatam precisam apresentar para a juventude um plano de emprego e renda nesse momento. A prefeitura precisa ter proposta para isso. Porque boa parte da juventude está evadindo tanto das escolas quanto das universidades, se inserindo no mercado de trabalho de uma forma precária, muito precária, sem ter hora de trabalhar, sem ter hora de parar, trabalhando o tempo todo. Tem companheiros da UJS nossos que trabalham 14 horas por dia para receber um salário mínimo, pedalando pela cidade inteira. Isso nos deixa indignados. E é por isso que precisa de política pública, porque senão a gente vai caminhar para essa lógica que querem colocar no Brasil inteiro, que é a lógica de cada vez mais precarização das relações de trabalho, e na prática quem leva no lombo disso tudo, em especial no primeiro momento, é a juventude, que trabalha muito, recebe muito pouco, não tem a carteira assinada, não consegue se aposentar, não tem direitos. Então, a questão do emprego para a juventude é uma questão muito central, muito importante. Enfim, queria apresentar todas aqui essas reflexões, me desculpar aqui, que eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas passa aí para os próximos colegas para que a gente continue aí os nossos debates. Excelente, Leonardo, muito obrigado, né? A gente vive hoje dentro dessa necropolítica, né? Em relação à juventude, o que muitos especialistas estão chamando de a uberização da profissional da juventude, né? E isso aí é muito sério.
E se pensar ainda na juventude que está buscando o seu primeiro emprego, a coisa fica mais séria, muito mais complexa ainda, né? Minha filha está com 19 anos e recentemente ela resolveu procurar um emprego, ela está terminando o ensino médio, né? E ela está falando para mim a dificuldade que é de você conseguir. E quando aparece, é aquela situação de extrema exploração. Então, realmente, isso aí é uma coisa que tem que ser mais aprofundada. Luísa, minha querida, está contigo. E aí, gente, mais uma vez queria agradecer. Eu acho que meus camaradas da UJS explanaram muito bem assim, a realidade da juventude. O Guilherme falou muito bem sobre a questão LGBT, e o Léo apresentou assim, um geralzão o panorama que a gente está vivendo hoje em dia, né, da juventude que sofre muito com essa crise. Eu acho que é extremamente urgente e necessário que a gente faça o recorte das mulheres, né? Porque inclusive, eu não podia começar essa fala sem colocar aqui a minha lástima pelo ocorrido de ontem, né? A gente teve uma sentença de estupro que já tinha todas as provas apresentadas no tribunal, já tinha sido declarado como estupro de vulnerável, porque doparam a menina, a Mari Ferrer. Foi declarado como estupro culposo, né? Um estupro sem intenção de estuprar. É uma sentença que não existe, não está garantida no direito, não está garantida, mas por ser um cara branco, rico, influente daquela área, dono de vários bares, empresas, ele conseguiu tirar o último promotor do processo e colocar em prática o que ele sempre quis, né? Ser absolvido e ter essa sentença ridícula que mostra o quanto o nosso poder judiciário, assim como todos, né, estão muito mais do lado dos que agridem do que das que sofrem a agressão. Então, não poderia começar essa fala sem falar disso, assim. Eu sou diretora de Jovens Feministas, inclusive eu vi lá nas redes do Samuel que ele colocou falando que estupro é estupro, e é isso, assim. Acho que a nossa posição precisa ser essa, a gente precisa falar sobre isso. É importante que a gente demarque o espaço de que as mulheres merecem respeito. Então, queria começar essa fala aqui falando um pouco sobre a realidade das mulheres jovens, né? Porque se a gente fala isso sobre os jovens como um todo, a gente sabe que, normalmente, a água bate mais cedo nas mulheres, porque existe até um termo que eu gosto bastante, que a mulher é a proletária do proletariado. A gente é aquele segundo sexo que trabalha em prol dos cidadãos homens, né? E aí, gente, isso bate muito de frente com a questão que a gente fala sobre a juventude, porque existe um problema muito, muito crítico, que é nós mulheres, e aí dialogando com a educação também, nós mulheres não somos ensinadas desde pequena do espaço que a gente ocupa na sociedade. A gente cresce ali achando que tá tudo bem, é tudo normal e a gente é igual ao nosso amiguinho de classe e que a gente não precisa também, assim como ele, entender os nossos direitos, entender nada. E a gente acha que vai viver a vida assim como um cara vive a sua vida. E a gente repara que não é bem assim no primeiro emprego que a gente pega e não ganha a mesma coisa que o cara que faz a mesma coisa que a gente. A gente percebe quando a gente anda na rua com a roupa que a gente quer e tem que escutar gracinha de homem. A gente percebe que a gente não pode fazer faculdade à noite, por exemplo. Diversas mulheres deixam de fazer faculdade noturna porque possuem medo de chegar em casa. E aí a gente começa a reparar aos poucos que dentro da nossa casa a gente precisa ter medo de sofrer violência, nossos próprios parceiros. E, infelizmente, isso perpassa a educação que a gente tem hoje. Porque se hoje a gente não tem uma educação que bata de frente com esse processo, que chegue lá no cerne da questão e ensine à sociedade o antissexismo, que ensine que todos são iguais e merecem respeito da mesma forma, a gente não vai conseguir resolver o problema. E aí eu falo porque a gente não aprende a nossa luta histórica por direitos, a gente não aprende os direitos que a gente tem, a gente não aprende, e aí dialogando com a fala do Guilherme, gente, isso do estudo de gênero é muito importante, da sexualidade, simplesmente porque a gente não sabe o limite do toque quando a gente é criança. Teve o caso agora de uma criança no Espírito Santo, 11 anos, grávida. Essa menina não sabia denunciar na escola o que estava se passando, não sabia denunciar nos espaços, porque ela não sabia o limite do toque. E isso é uma falha na nossa educação. A gente precisa trazer mais cuidado e respeito para as nossas meninas, né? Então eu acho que a gente precisa sempre fazer o debate da juventude como um todo e pensar essas especificidades. Porque enquanto a gente não tiver acesso da mesma forma que os homens tiverem, e aí eu tô fazendo recorte das mulheres, gente, mas passa por todas as outras situações que a gente tem de desigualdade social na nossa sociedade, porque a gente sabe que as pessoas que têm mais grana, jovens que têm mais grana, têm mais acesso.
A gente sabe que os jovens brancos têm mais acesso. A gente sabe que os jovens héteros têm mais acesso. E aí, enquanto essa desigualdade acontecer, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa colocar no legislativo, no executivo, em todos os espaços que a gente puder, esse debate para que a gente enfrente isso. O que está errado é a gente saber do que está acontecendo e ficar quieto. E fingir que não tem nada acontecendo. Então, queria trazer assim, esse panorama geral sobre as mulheres, mas também queria falar assim, sobre a juventude como um todo. Né? Assim como a juventude daqui da periferia do Rio de Janeiro, a juventude de Caxias não foge muito dessa realidade, de não ter acesso às coisas. Assim, Caxias não tem, por exemplo, a quantidade de universidades que tem na cidade do Rio de Janeiro. Caxias tem uma dependência muito grande da cidade do Rio de Janeiro, né? E assim como todas as outras regiões da região metropolitana. E a juventude, para conseguir acessar cultura de qualidade, não tem transporte de qualidade para chegar nos espaços. Não tem espaço de cultura sendo fomentado para essa galera aí. Não tá sendo colocada oportunidade essa galera se desenvolver. E aí, gente, quando a gente tem uma juventude que não tem grana, que é a maior parte, sem conseguir se desenvolver no espaço que tá, seja na área da educação, seja na área da ciência, seja na área da cultura, ela vai para o lugar onde não deveria ir. E aí não adianta a gente querer depois resolver o problema quando ele já tá dado, quando já tá com a criminalidade em alta, quando já tá, enfim, com desemprego em alta e a gente não lidar com o cerne da questão, que é gerar essas oportunidades, né? Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de construir essa realidade em Caxias. A gente tem essa possibilidade muito grande de construir isso não só em Caxias, mas em diversos outros municípios que estão apresentando candidaturas, que estão trazendo esperança, que estão trazendo proposta, que estão trazendo estudo, que estão trazendo esse debate, gente. Esse espaço de vocês colocarem pessoas jovens para falarem sobre as questões das pessoas jovens já é um avanço muito grande. Porque o que a gente vê colocado por aí são as pessoas que não fazem a menor ideia da realidade da juventude, pautando coisas que não tem nada a ver com a juventude. E a gente precisa dar espaço para a galera falar. A gente tem vários movimentos de juventude organizada que têm condição de construir a cidade que a gente precisa, para se desenvolver, para a gente acessar os espaços que a gente precisa. E aí a gente só falta falar sobre isso, falta falar, conseguir eleger essas pessoas e se posicionar nos espaços. Eu não queria ficar repetindo, não gosto de fazer fala repetindo o que as pessoas falam, tenho essa agonia, eu falo pra mesmo que eu não tenho necessidade. Mas quis trazer esse panorama assim, mais do recorte das mulheres, assim, que a gente precisa fazê-lo, a gente precisa entrar nas escolas e mostrar essa realidade, esse estudo de gênero, mostrar que existe uma diferença entre os homens e as mulheres na sociedade, e inclusive falar para os meninos sobre isso, e não é só a gente que é mulher que precisa saber sobre isso, os homens também precisam, e precisam mais do que a gente. A gente precisa de casa de mulher aí em Caxias, tem alguma casa aí, eu tô falando assim, porque a gente precisa entender, no estado do Rio de Janeiro não existe casa da mulher como existe em todos os outros estados do Brasil, que é a casa onde a mulher que sofre algum tipo de violência tem como se refugiar. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem uma casa aqui no município do Rio de Janeiro que fica aberta em horário comercial. E é isso, e aí se a mulher sofrer qualquer tipo de ataque, e aí, gente, fazendo um adendo na pandemia, que na pandemia nem o horário comercial abriu, né? Era horário comercial no telefone, você falava com o robô em outro momento. Né? Eles falavam assim, a gente liga 8 horas da manhã que a gente vai responder você. Então, assim, são várias situações que a gente precisa debater e que eu acho que começa pela juventude, e aí começa pela educação. Porque se a gente começa a falar sobre isso, sobre uma educação antissexista, sobre a educação de gênero dentro das escolas, a gente consegue impactar a sociedade de uma forma muito mais efetiva. E eu tenho certeza que o Samuel, junto com essa galera aí que está se elegendo no PCdoB como vereador em Caxias, essa galera que tá colocando a cara e falando que a sociedade precisa ouvir, gente, é uma galera extremamente necessária. Porque o que a gente tá colocando na sociedade hoje é uma galera conservadora, que não quer falar sobre isso, que quer fingir que isso não existe, que isso é coisa da cabeça da esquerda. Isso não é coisa da cabeça da esquerda. Eu tô falando aqui sobre vários problemas que a gente vive na realidade. Independente do que você acredita na sua vida, a gente sabe que a mulher tem medo de sair na rua de noite. E isso não é um problema da esquerda. Isso não é um problema de nós aqui que estamos debatendo, é um problema da sociedade como um todo. E se só a esquerda está se propondo a falar sobre isso, é porque a gente tem mais condição e mais consciência do que está acontecendo na sociedade. Mas esse é um problema que é totalmente generalizado. Então, assim, queria parabenizar a candidatura de Samuel por essa coragem de colocar a cara mesmo para enfrentar esses problemas e todo esse neoconservadorismo que a gente está enfrentando na sociedade, numa cidade que também é conservadora.
da região metropolitana, mas que está aí colocando a cara e está enfrentando com toda a força, inclusive da juventude, todo esse processo, e aí desejo toda a sorte do mundo. Eu acho que é esse o caminho, é debate, construir junto com a juventude, não tem como dar errado, gente. Luísa, excelente, né? Todo espaço e toda voz à juventude, né? E dentro da juventude ainda, a gente não pode ficar com o tema juventude não ser abstrato, né? Genérico. Dentro da juventude também tem a sua diferença, né? A questão de gênero, né? A questão do jovem trabalhador e, principalmente, da mulher jovem de gênero e dentro desse também a mulher jovem trabalhadora. A gente pode aprofundar mais na mulher jovem trabalhadora negra, né? Mãe de família ou filha, enfim, né? A gente tem que aprender sair um pouco do ser genérico e dar nome, enfim, e aí dando espaço, né? Como esse espaço bem singelo, né? Que a campanha do nosso camarada Samuel está promovendo, é um pequeno espaço, mas é um momento, né, de se colocar, e você vê quanta coisa importante e interessante aqui, e sérias nós estamos trazendo o que vocês estão trazendo aí para o nosso debate. Muito bom, muito obrigado. Samuel Maia, nosso prefeito, para mudar a Caxias, Samuel, vamos mudar? Vamos embora? Não vai não. Já estamos mudando, porque deixa eu primeiro parabenizar aí a fala do Guilherme, Leonardo, da Luísa, né? E falar que nós já estamos mudando. O processo político ele é um processo dinâmico, ele se constrói nos fatos e nos atos políticos que a gente vai construindo na nossa trajetória. Pautar um debate desse numa candidatura em Duque de Caxias já é um elemento diferencial de qualquer outro processo político, né? Porque eu estou numa cidade que é uma cidade que tem uma característica muito conservadora, né? Aqui o índice de pessoas que se declaram pentecostais, né? O pentecostais é maior do que católicos, isso já há muito tempo, não é agora, não é um fenômeno novo. Então, você debater isso... Agora, qual é a grande questão? A gente parte do princípio que acho que é um debate que a gente tem que começar a perceber essa falha dessa nossa estratégia, colocar todo esse agrupamento que nós chamamos de conservador na mesma perspectiva dos seus líderes. Nós não podemos cometer esse erro. E vou falar a partir da minha prática. Eu sou professor do curso de formação de professores, o antigo normal, né? De normalista, que eu ministro aula para o terceiro ano do curso de formação de professores na maior escola da cidade e a mais tradicional, que é o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Bom, boa parte, né, dos alunos, né, meninos, né, que vão fazer esse curso são de orientação sexual, né, LGBT. Por quê? Porque é o curso onde eles são melhor acolhidos. Correto? Então, eu já trabalho numa realidade onde você tem nesse espaço, e são várias turmas, para vocês terem noção, são 10 terceiro anos. É muita gente, né? Fora o segundo, primeiro e tal. Enfim. E que nesse espaço pedagógico não há conflito. Apesar de ali estar representada a sociedade de Duque de Caxias e, obviamente, de parte da Baixada, de alguns bairros próximos a Duque de Caxias, ao centro, né, porque essa escola fica na 25 de agosto, não há conflito. Os jovens se relacionam numa boa. O jovem que é neopentecostal, o outro que é de candomblé, o outro... Estão ali e eles interagem, fazem trabalho em grupo, trabalham, fazem debates juntos, não tem intolerância. O problema nosso hoje são essas lideranças que surgiram na onda bolsonarista
que se invocam a serem os porta-vozes do chamado conservadorismo. Aí eles são os falsários, né? Por quê? Porque eu, né, moro num território que essas coisas com relação às relações pessoais e relações sociais sempre aconteceram e as pessoas sempre se respeitaram. Para vocês terem uma noção, eu venho de uma família que é uma parte neopentecostal. No território onde tinha essa igreja, Assembleia de Deus, onde eu morava, tinha vários terreiros de candomblé e ninguém ficava se xingando, ninguém ficava se batendo. As pessoas solidárias, um faltava açúcar, dava a xícara de açúcar, o outro faltava o sal, dava uma xícara de sal. Nunca teve isso foi construído por essas lideranças que pegaram isso como bandeira para destruir, né, aquilo que é diverso. Por quê? Numa sociedade plural, diversa, esse tipo de líder fascista, ele não se cria. Ele só se cria numa sociedade monolítica. Então, combater isso, levar isso para o espaço escolar, levar isso para um debate com isso, os jovens de hoje, né, trabalham isso naturalmente. Aliás, eu falo isso quando tem alguém mais radical, que a gente conhece, claro, né, que vem falar sobre a questão da discussão sobre gênero no espaço escolar, sobre a questão religião no espaço escolar, eu falo para a pessoa, vem cá, o seu filho é ET, porque se ele tem um celular na mão, ele tem todo o debate muito mais amplo e pior, menos qualificado, porque no espaço escolar você vai ter pedagogos, vai ter professores de história, de filosofia e outras áreas que vão ter a maturidade, a construção pedagógica para debater isso com qualidade, do que o aparelho celular, que o cara tem ali, né, a internet profunda, que às vezes ele está aprendendo coisas muito mais nocivas para a sociedade, que são nocivas, aprendendo a destruir a vida, a destruir a construção, né, de valores, de convivência social, que numa escola. Bom, então, quando eu mostro isso, a pessoa já recua. Eu falo, então, seu filho não tem celular, né? Porque o celular, meu filho, você tem um mundo na sua mão no celular. Aí já recua. Com relação ao emprego, nós temos que fazer esse debate claramente, sem vergonha de peitar os caras. Eu tenho uma prefeitura de Duque de Caxias que o prefeito, o atual prefeito, ele tem no gabinete dele 400 nomeados como assessores. Isso é uma vergonha. Eu fico até rindo, cara, que é uma vergonha. 400 pessoas nomeadas no gabinete do prefeito. Quem são esses 400? São os cabos eleitorais que nem trabalham, é para fazer campanha, fazer política para ele, ficar levantando o nome dele. Quem são esses caras? Suplente de vereador, ex-vereador, alguém que apoiou ele e tal, que ganham salários, que é o CC1, que vai de R$4.000 e tem um negócio chamado de 70%, que pode chegar a 6, 7 mil. Isso é uma vergonha. Eu, com esses 400 cargos nomeados livremente, eu vou pegar, eu como prefeito, vou pegar esses 400 cargos e vou transformar, no mínimo, em 3 mil bolsas jovens aprendizes. No mínimo. Estou falando no mínimo, porque 400. Você vê, são 400. Salário de 4 mil. Alguns têm 4 mil mais 70%. Veja a quantidade de jovens que eu vou criar bolsa de, no mínimo, um salário mínimo e meio, tá? Para que esse jovem, a partir de um projeto elaborado com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia e a Fundec, que é a nossa Fundação de Formação Profissional, a gente criar um projeto para que esse jovem, além de ser capacitado, tenha essa bolsa e preste serviços à nossa sociedade. Porque nós precisamos de acompanhamento, de atendimento em várias áreas da nossa cidade, que é muito grande. São 468 quilômetros quadrados, de uma pobreza imensa,
onde esse jovem capacitado, tendo atendimento da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura e tal, nós vamos levar, né, a nossa cidade conhecer esses talentos, desenvolver esses talentos com atividades, sejam lúdicas, educacionais, de formação, onde eles vão estar inseridos. Olha só no gabinete do prefeito eu estou falando. Se eu pegar os cargos nomeados em terceirizadas, que são cargos fantasmas, porque acontece isso também. O cara lança uma empresa terceirizada, pega uma lista que teria contratação de 200 pessoas, na verdade, tem 50 contratados que são trabalhadores mesmo, e os outros são CPF falso, laranja, que eles botam na folha. Isso não é difícil pegar numa auditoria, tá? Porque nós conhecemos pessoas que estão com cartão de pagamento da prefeitura, que nem na prefeitura vão. Então, isso é uma vergonha. Não é à toa que esse prefeito de Caxias é o cara mais condenado que existe no Brasil. Aliás, é uma vergonha. Como é que pode um prefeito que é condenado 3 vezes em segunda instância, condenado uma vez no STF, poder ser candidato, ter o deferimento da candidatura na primeira instância? Hoje, dia 3, a promotoria do Ministério Público Federal, regional, indeferiu a candidatura dele, mas na segunda instância, porque na primeira foi deferido, mesmo ele tendo todas essas sentenças contra ele. Então, na verdade, a cidade de Duque de Caxias, ela é uma cidade que ela pode se tornar uma cidade extremamente moderna, avançada, inclusive para a juventude. Nós temos um produto interno bruto maravilhoso, nós temos uma arrecadação de 4 bilhões do orçamento anual, porém com uma gestão financeira muito ruim. Temos hoje uma renda média que é baixíssima na cidade, de R$540. Para isso, nós vamos ter que criar programas de renda, de complementação de renda, para elevar essa renda para pelo menos um salário mínimo, nessa população que hoje tem a média de 540, e nesse processo tem que estar a juventude. A Luísa, eu acho, falou sobre as universidades. É uma vergonha. Por exemplo, eu fui fazer a apresentação de um trabalho numa cidade chamada Marechal Floriano, lá no Paraná, no oeste do Paraná, e essa cidade tem 40 mil pessoas. A cidade, né, ela é uma das 4 cidades com melhor qualidade de vida no Paraná. Essa cidade com 40 mil pessoas, ela tem 4 universidades públicas, né? Como é que Caxias, uma cidade deste tamanho, você só tem a UERJ, um campus muito tímido, que era um CIEP, na Vila São Luís, a UFRJ, que é um campo muito tímido, que ia ser uma escola lá na Washington Luiz, né? Com uma população de 1 milhão de pessoas, e nós temos aí, em vida ativa, 200 mil jovens, né? Então, você tem que ter programa, mas para isso tem que botar dinheiro. Para a questão cultural, que foi falado pelo Leonardo, por exemplo, o nosso projeto é colocar 2% do orçamento municipal no Fundo Municipal de Cultura. Para quê? Para a economia criativa. Por quê? Porque eu pego 2%, porque para esses caras o que é pouco, para nós fazemos chover. Nós temos experiência disso. Nós já fizemos projetos, gestão de projetos, que fizeram o maior sucesso, incluíram juventude, incluíram adolescente e tal, e com poucos recursos, mas recursos bem utilizados. Então, você pega 2% do orçamento, você joga isso para o Fundo Municipal de Cultura, o que nós vamos gerar de economia criativa é imenso. Coisa que hoje não tem, porque nós temos aqui vários produtores culturais, a nossa produção cultural aqui é diversa, nós temos folia de reis, nós temos aqui cultura nordestina, nós temos cultura mineira, nós temos cultura de roça, nós temos cultura urbana, ou seja, Caxias ela pode se tornar, na economia criativa,
um grande polo de produção, inclusive audiovisual. Nós temos hoje o pessoal do Mate com Angu, que é um pessoal que trabalha com cinema, com audiovisual, que tem feito produção audiovisual, que tem ganho, inclusive, prêmios internacionais. Nós podemos pegar, nós temos a refinaria Duque de Caxias, que pode sim, o prefeito pode chegar para a refinaria e falar, quero que produza na economia criativa para a nossa cidade Duque de Caxias. Certamente, com aquela rúbrica que a refinaria tem para programas sociais, ela pode direcionar para isso. Mas como é que é feito hoje, infelizmente? Políticos inescrupulosos se apropriam desses recursos para fazer disso uma assistência social. E aí quem fica a pé? A nossa juventude. Né? Nós temos 4 distritos. Todos os equipamentos culturais estão no primeiro distrito e mal utilizados. O nosso projeto é criar centros multidisciplinares culturais nos 4 distritos. Ou seja, em cada distrito da nossa cidade, a gente criar um espaço multicultural. Para quê? Para que você produza economia criativa e você ofereça cineclube, você ofereça teatro, você ofereça atividades lúdicas durante a semana, para que a juventude possa ter acesso e produção de talentos. Nós temos muito talento. Nós temos aqui, nós temos em Duque de Caxias, os maiores santeiros do estado do Rio de Janeiro. Os caras que talham a madeira e transformam essas madeiras em santos. Só que essa arte está se perdendo. Eu falo para um amigo meu, que inclusive já produziu algumas coisas para mim, que meu sonho é colocar na rede municipal de educação eles dando aula de talhamento de madeira para ensinar o seu ofício para as novas gerações, para que os nossos adolescentes, os nossos jovens, aprendam a arte de entalhar a madeira para continuar essa arte de fazer produção cultural a partir da madeira. Nós temos, aqui em Caxias, você teve a presença do Luiz Gonzaga, que comprou aqui o sítio para botar a sua família, né? E ele passava temporadas aqui. Aqui morou Solano Trindade, né? Onde ele fez o poema dele, né, do trem, né? Quer dizer, a gente tem uma riqueza. Nós temos aqui a Grande Rio, que é subutilizada. A Grande Rio ela é subutilizada. A Grande Rio ela não tem uma relação com a cidade que ela poderia ter. Né? Ela tem mais relação com a Zona Sul, tanto é que vocês vão ver quando chega perto do Carnaval, eles fazem os eventos tudo lá, no Monte Líbano, não faz aqui. A gente não tem uma roda de samba, de raiz, sendo que os grandes compositores do Rio de Janeiro também passaram por aqui. Nós temos o Luiz Carlos, que foi parceiro do Barbeirinho e do Mauro Diniz, ele morou em Caxias, pô. Que é o Zeca Pagodinho tem um sítio dele lá em Xerém, onde ele faz as rodas de samba, e Caxias mesmo não tem um espaço de uma vez por semana ter uma roda de samba. Quer dizer, por quê? Porque o prefeito, os políticos da cidade não têm consciência da riqueza desta cidade. E não tem respeito, amor pelo jovem da nossa cidade. Nós temos uma juventude maravilhosa, criativa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui escolhido, né? Foi até um gesto que eu guardei com o maior carinho e falo que é o maior diploma que eu tenho, né? Os outros formais que eu tenho, que é o pessoal do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação, fez uma assembleia e nunca tinham feito isso. E eles botaram em votação, foi uma surpresa, foi numa assembleia deles, eu como patrono do Grêmio Estudantil Roberto Silveira. Então, eu sou o primeiro patrono da escola, e uma escola que tem a mais antiga da cidade. Vocês imaginam o ciúme que se causou né? Mas eu fui, não fui eu pedindo. E esse menino, que era o presidente do Grêmio, esse menino é neopentecostal. E ele sabe que ele sempre soube que eu era do Partido Comunista do Brasil. E hoje ele está na minha campanha, fazendo campanha, e ele é neopentecostal. Olha só a tolerância. Entendeu? Então,
essa juventude é muito boa. Agora, nós precisamos ter política pública para ela. A questão do trabalho, a questão de saúde para o jovem, a questão das mulheres. A violência contra as mulheres e o público LGBT na Baixada Fluminense é o maior índice do estado do Rio de Janeiro. Mas por que isso? Porque isso sempre foi tolerado. Nós temos que ter um governo que vai falar o seguinte: meus amigos, fez violência contra a mulher na cidade de Caxias, vai ao rigor da lei. Mais ainda, nós precisamos, sim, de casas de acolhimento para essas mulheres e para as vítimas da violência na nossa cidade. Nós temos muitos prédios hoje em Duque de Caxias vazios, que podem, sim, em vez da prefeitura ficar alugando aí coisas que não servem para nada, alugar esses prédios que estão vazios para transformar pela Secretaria de Assistência Social em casa de acolhimento para as vítimas de violência, da LGBTfobia e da questão das mulheres. E a gente colocar recurso para isso. Tem recurso para isso. Agora, tem que fazer outra coisa que é importantíssimo, que eu não quero terminar essa live e falar para vocês. A Prefeitura de Duque de Caxias, como as outras prefeituras do Rio de Janeiro, o Paulo Reis sabe disso, tirando Niterói, cidade do Rio de Janeiro, e agora Maricá e alguma coisa Volta Redonda, nós precisamos fazer com que as prefeituras tenham seu corpo técnico permanente. E para isso nós temos que fazer concurso público. Nós temos que qualificar, fazer uma escola de governo e fazer concurso público para que os cargos permanentes das secretarias e do governo sejam de concursados e acabar com a terceirização e as organizações sociais. Por quê? Porque isso interfere, inclusive, na qualidade dos serviços oferecidos à população. Porque quando não é servidor público, é um servidor contratado por um vereador, não funciona. E o serviço está privatizado. Então, nós vamos acabar com a privatização, fazendo concurso. E esse concurso terá um foco fundamentalmente para renovar os quadros. E de onde vem esses quadros? Da juventude. Porque nós temos um corpo profissional que está se aposentando, não está havendo concurso público, e eles estão fazendo o quê? Botando empresa terceirizada, não sei o quê, tal, para ficar como, na verdade, o círculo da miséria. É o famoso círculo da miséria, para a gente não sair desse círculo da miséria. Então, a juventude, ela é fundamental para modificar, inclusive, a sociedade. Agora, uma coisa, viu, Leonardo, e Guilherme e Luísa, que eu gostaria muito de falar com vocês e a gente se colocar à disposição disso. Nós temos uma guerra ideológica a vencer. Hoje, não dá para a gente fazer também que está tudo maravilhoso. Hoje nós temos uma doutrinação via youtubers, via o uso das mídias digitais de uma juventude que também é da periferia, de uma juventude que também é pobre, que por nós ainda não estarmos investindo, aí a culpa não é de vocês, a culpa são dos partidos do campo democrático popular, que tem que botar dinheiro nisso, tá? Tem que investir na formação da juventude através das novas tecnologias, para nós formarmos uma geração libertária. Porque hoje, você vê que tem muito cara aí que eles colocam com carinha de jovem e tal, mas o conteúdo do cara era do tempo que vovó usava fralda. Mas como o cara tem, né, uma carcaça meio jovem e tal, isso, inclusive, nas igrejas neopentecostais. Você vê que tem uns caras lá que vão fazer banda nas igrejas neopentecostais, o cara tatuado, piercing no nariz, mas com a pauta totalmente reacionária. Né? Isso é o quê? Isso é semiótica, isso é comunicação, isso é guerra de narrativa. E que o campo democrático popular, o PCdoB, o PT, o PDT, nós temos que ter o nosso sistema de comunicação, de formação para as futuras gerações. Por quê? Porque eu vejo muito jovem, e eu falo isso para vocês, porque eu tenho jovens que eu dialogo aqui na minha cidade, que eles são jovens, mas com a cabeça dele mais velha do que a minha, pô. Mas por quê? Porque ele foi doutrinado já dentro desse grande sistema de algoritmos a partir do centro, né, da extrema-direita, e aí você, para desconstruir isso, você tem que ter um processo nosso de formação também. Então,
Isso é importantíssimo e é um outro elemento que eu quero trabalhar como prefeito, que é na questão da disputa cultural, da disputa de consciência, a gente investir muito na formação. Agora, numa formação que faça também as pessoas sorrirem, né? Porque também você ir falar com as pessoas, né? Com um jovem, com cara de taciturno, com a cara né? Não dá. Tem que... Porque eu tenho uma boa relação com meus alunos, né? Às vezes eu estou lá na sala dos professores, aí o professor, pô, mas essa geração está muito complicada, tal. Eu fico só ouvindo. Aí eles me veem me dando relação. Porque eu também, cara, eu não posso agir hoje como eu agia 10, 20 anos atrás. Eu tenho que estar no meu tempo. O meu tempo é hoje. Eu tenho que estar acompanhando essa geração também para dialogar, para saber. Aí, eu, de vez em quando, é mó barato. Eu pergunto quais as gírias que eles estão usando, como é que eu explico, tal, eles vão me ensinando. É assim, a gente também aprende com o aluno, a gente aprende com a juventude. Agora, para ganhar essa galera, a gente tem que estar ali, ó, dialogando com eles, mostrando para eles. Aí os alunos muitas vezes me perguntam, professor, teve um que me deu aquele livro do Olavo de Carvalho, Como se tornar idiota, não sei o quê. Aí eu li, eu fiz o trabalho de casa, peguei o livro, ele, o que o senhor acha desse livro? Eu fiz um monte de anotação para ele e dei uma outra literatura para ele, falei, ó, pode ver que tudo isso que ele falou aí é mentira. Está aqui os livros para você ler, e Marx nunca citou isso, Lenin nunca citou isso, está aqui os livros deles, pode levar. Aí ele, tempos depois, ele é um garoto esforçado, né? Então a gente tem muito jovem que também está buscando as coisas, então a gente não pode ter falta de paciência com eles, porque eles estão recebendo a literatura da extrema-direita. Nós temos que saber como é que a gente chega com a nossa. E aí, ele chegou tempos depois e falou, professor, realmente, o cara é o maior mentiroso aí. Pô, o senhor deu show de bola aí nessa parada, o senhor é sinistro mesmo. Falei, isso aí, vamos junto. É assim, e a gente tem que investir nessa juventude, que eu acredito muito. A juventude não é revolucionária, a juventude é a própria revolução. Vamos nessa. Demais, Samuel. E esse encerramento aí brilhante, exatamente, né? A revolução. E aí eu lembro até que, da época do início da ditadura militar, a maior parte dos historiadores analistas coloca a juventude daquele período, sobretudo a juventude estudantil, mas a juventude, de modo geral, como uma caixa de ressonância dos problemas políticos do país, atuando na resistência política e até armada, né, na luta armada. Juventude é revolução, bem lembrado. Então, gente, o nosso tempo, como diz, né, o poeta, o nosso tempo urge, e a gente vai encaminhar da seguinte forma. Vou passar a palavra para o meu amigo e colega Paulo Reis, professor Paulo Reis. Ele vai trazer as suas colocações, né, sobre o nosso debate, e depois nós voltamos aí para as considerações finais, né, quer dizer, um comentário e considerações finais da nossa convidada e nossos convidados, né, no tema de hoje, né? Como diz o ditado, né, quando o papo é bom, o tempo voa, a gente não vê a hora passar, né? E aí já estamos chegando no nosso teto. Então é isso, sem mais delongas. Paulo, está contigo, meu amigo. Bom, assim, não vou dizer aqui que tudo foi dito, né? Porque sempre há algo que se dizer, algo que se falar. Né? Só lembrando, assim, eu conheci o Samuel Maia, eu era da juventude, né? Não que tenha tanta diferença assim, porque o Samuel era um jovem militante, mas eu era da juventude, eu tinha 18 anos. Era presidente de Grêmio, estava entrando para a universidade. E é impressionante como assim, pouca coisa muda da pauta. Né? É impressionante. Eu estava vendo a fala da Luísa, até peço desculpa à minha filhinha de 5 anos, está aqui, eu estou... Agora eu sou um viúvo com 2 filhos, então eu tenho que ficar administrando sozinho aqui em casa, é complicado. Tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas faz parte da tarefa revolucionária também, a gente criar filhos, né, da melhor maneira possível, que são futuros revolucionários aí. Eles aqui, como o Samuel disse, que vai dar é a juventude que provoca a revolução, é a própria revolução. Né? A própria palavra revolução vem disso, de transformar, né? A ideia de transformar. E a juventude é o grande agente transformador.
né? E eu gosto bastante do Samuel exatamente por isso, que ele consegue se conectar bem com essa questão da juventude. Eu até reclamei com o Dalton, falei, poxa, por que essa proposta de live não foi feita logo no início da campanha, né? Para a gente poder contagiar um pouco a juventude caxiense, né? Porque qual é o nosso alvo aqui, né? No bom sentido, né? Trazer uma narrativa diferente para o jovem caxiense. E aí o Samuel acertou em cheio, acho que todas as falas do Leonardo, do Guilherme, da Luísa, trazem essa aflição de o que fazer, né? Como disse o Lênin, né? O que fazer, né? Como se operar nesse momento, né, que a gente vive aí, pelo menos de 2013 para cá, de crise profunda do Estado brasileiro, em especial do Estado do Rio de Janeiro, e aí a periferia carioca, aliás, a periferia fluminense é a mais atingida, né, por assim dizer. O número de empregos perdidos no Estado do Rio é muito maior, 3, 4 vezes maior do que, por exemplo, do Estado de São Paulo. Do total, se equipara ao total do Brasil, se perdeu de emprego. E aí, se eu não me engano, foi o Leonardo que falou isso, o número de desempregados jovens é maior ainda, né? A tal da uberização, e aí o Dalton falou isso, a uberização do emprego, né? E a juventude é especialmente atingida, né? Juventude esta que está perdendo o ano escolar importante, né? Claro que o mundo inteiro, a juventude do mundo inteiro está perdendo esse. Né? E aí, como repor isso? Não tem como repor. Não tem como repor. O que a gente tem que fazer é, daqui para frente, como a gente operar. E aí eu acho que a campanha do Samuel é vitoriosa exatamente porque aponta um norte, não só para isso, mas para outras coisas. Mas como o papo aqui é o papo sobre juventude, e aí não é qualquer juventude, é uma juventude que quer correr atrás, que quer transformar, que quer trabalhar, que quer superar, né, o seu estado atual, e aí Caxias é sintomático nisso, né? O número de miseráveis, o nome é muito ruim, mas é assim que se coloca no IBGE, o número de miseráveis no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, como Caxias, na periferia, está aumentando, né? A miséria voltou. E essa miséria, pode ter certeza, vai ser muito maior sobre o jovem, sobre o negro, e se esse jovem negro for mulher, pode multiplicar por 10. Porque o destino não vai ser piedoso. E aí, como a gente não acredita em destino nenhum, né, a gente não acredita nessas coisas, a gente aposta na política e na boa política. E aí o Samuel está aqui para apontar exatamente isso. Né? Por isso que eu digo, é uma campanha vitoriosa nesse sentido, porque quer queira ou não, né, propôs um debate. Né? É uma candidatura que propõe um debate, que é um debate interessante, que é um debate de ruptura. Né? Não se iludam, o Brasil é um país conservador, infelizmente. A gente teve um momento de democracia, não é para ninguém se matar depois daqui, não. Mas assim, a gente teve um momento de democracia com Lula e Dilma, de progressismo com Lula e Dilma, e acertadamente a gente estava lá junto, né? Todos nós estávamos juntos nesse programa, nesse projeto de Estado, não de governo, mas de Estado, estávamos lá, mas foi interrompido e voltou-se a uma certa normalidade, com um pouco de radicalismo fanfarrão do Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, é a resultante de um pensamento conservador. A grande questão é como se rompe com isso? Como se constrói o diferente? E eu acho que o PCdoB, a juventude do PCdoB, tem uma tarefa histórica que não é de hoje. Isso não é de hoje, né? É de sempre. Mas temos uma tarefa histórica, e isso para ser colocado dentro do campo democrático popular, uma tarefa histórica de tentar transformar isso, tentar desconstruir esse Estado conservador. O Samuel apontou bem aqui o jovem pentecostal, neopentecostal, aluno dele, que hoje está envolvido na campanha, que é uma pessoa que está vislumbrando um olhar mais progressista. É isso que a gente tem que tentar fazer, trazer essa juventude. Por isso que é importante a participação aqui do Guilherme, trazendo o tema da juventude LGBT, do Leonardo falando aqui sobre a juventude, pegando principalmente a questão acadêmica, escolar, a Luísa aqui trazendo a questão da mulher. Eu fico apavorado, eu tenho uma filha em casa,
Então, como é que vai ser a vida dessa menina? Quer dizer, como é que vai ser o país para ela, o mundo para ela? Agora, com esse papo de estupro culposo, quer dizer, como é que fica isso agora? Né? O pai desse rapaz que cometeu esse crime é advogado da Rede Globo. Então, é complicado a coisa. Mas eu falo, é um país conservador, é complicada a coisa. Mas a juventude está aí, e a gente, como militantes, né, como eu brinco aqui, eu já fui da juventude também, gosto muito da juventude. Sem juventude não tem partido, sem juventude não tem sindicato, sem juventude não tem país. Né? Sem juventude não tem revolução. Né? Não conheço nenhuma revolução que foi dada, foi construída sem a juventude. A juventude participou de todos os processos revolucionários. Né? Todos, sem exceção. Se citar um aqui, me fale, porque eu não conheço nenhuma revolução que, se você pegar, por exemplo, Cuba, né, qual era a faixa etária dos revolucionários cubanos? Eram menos de 30 anos. Né? Fidel, Che. Né? Se for pegar pela religião, Jesus morreu com 33. A grande revolução que ele fez, não só religiosa, mas filosófica, ele faz, né, dos 13 aos 30. Mas, enfim, parabenizando aqui o Dalton por ter feito essa mesa aqui, que foi extraordinária. Acho que a gente aprendeu muito aqui. Não quero me alongar mais, porque eu gostaria de ouvi-los novamente, uma consideração final de cada um de vocês. E novamente parabenizando o Guilherme pela fala, o Leonardo, a Luísa e o nosso candidatíssimo aqui, Samuel Maia. Né? Eu não voto em Caxias, mas os votos de pessoas que eu conheço de Caxias já estão sendo ganhos, já estão indo aí para o nosso amigo Samuel. Não é muita coisa não, mas aqueles 10, 15 votinhos que, né, são simpáticos, são sinceros, são revolucionários. Tá? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, tá? E passo a palavra aí. Vamos construir a revolução. É isso. Show, muito bom. E então, vamos seguindo para os nossos comentários, né, considerações finais. Nossos ilustríssimos convidados, a nossa ilustríssima convidada. Eu vou propor, então, que a gente faça conforme foi o início, o Guilherme, né? Depois o Leonardo, a Luísa, e encerrando o nosso prefeito, Samuel. Tá? Guilherme. Vamos ver se o áudio agora segura, né? A internet também. Mas, excelente contribuição aí do Léo, da Lu, e aí do nosso futuro prefeito, né? Samuel Maia. Aí sobre a questão da juventude, da educação, e aí desses seus vertentes, né, do movimento estudantil, do movimento feminista, do movimento LGBT. Eu só gostaria de fazer duas rápidas contribuições, né, que o Samuel colocou algo muito importante para a juventude, que é a cultura, né, e que aí a gente tem o hip hop, temos a cultura urbana, temos o rap, e aí temos algo que é muito tocante para mim, que amo descer para Caxias, inclusive, tá? Amo descer para Caxias para aí, junto com vários jovens, participar de algo vivo, né? Que aí é parte da cultura, é um patrimônio imaterial, cultural do jovem, que é o funk, que é os bailes de funk das comunidades de Caxias. Então, aí que a gente possa valorizar o funk da juventude, o funk das comunidades de Caxias, e que tenha mais incentivo ao funk aí em Caxias, né, com mais segurança, com mais incentivo público, né, e aí a gente possa valorizar cada vez mais todo o patrimônio cultural do jovem caxiense. E o Samuel também falou de uma nova juventude, né? E aí aquele convite que a gente faz para a juventude ser o novo modelo de juventude, ser aquela juventude que dentro da sua escola, dentro da sua universidade em Caxias, ser aquela juventude que não tolera o assédio, ser aquela juventude que não tolera o machismo, racismo e a LGBTfobia, né? Então é esse tipo de juventude que a gente quer conviver em Caxias, que a gente quer transformar Caxias e mudá-la. Então, Samuel, muito obrigado pelo convite. Espero que você seja eleito
que você vá para o segundo turno agora, no dia 15, e no segundo turno estamos juntos, né? E aí tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aí vai confirmar 65 Samuel Maia para prefeito de Duque de Caxias, aí minha tia Márcia, o pessoal aí de Jardim Primavera, e aí estendo aí meus cumprimentos, meu abraço, meu beijo a todo mundo que participou dessa live, né? E como os convidados, como o Paulo, o Dalton, o Léo e a Lu. Gente, beijo a todos e a todas e uma boa noite. Ô, Guilherme, muito obrigado, né? Veio lá de Petrópolis para participar com a gente aqui, né? Espero que você tenha depois uma volta para casa tranquila, né? Voltando lá para Petrópolis. Mas aí, enfim, né? Estamos juntos e agradecemos muito aí a sua participação. E, então, Leonardo, né? Traga aí seus comentários finais aí para nosso bate-papo hoje. Digo, meu amigo. Gente, queria agradecer de novo, né, o convite que me foi dado aqui para falar um pouquinho dessa opinião da UJS, né, que há 36 anos, gente, 36 anos que a gente debate um pouco da juventude, né, sobre os rumos e o futuro da juventude. Então, queria dizer que o Samuel, né, ele é muito corajoso, né, quando a gente se candidata, né, a gente coloca a nossa história, a nossa biografia à prova, né, para toda a população de uma cidade. Então, é preciso muita coragem, né, para se apresentar no momento desse, nesse momento também que a gente precisa apresentar as ideias mais avançadas. A gente não tem que ter medo de falar aquilo que a gente defende nesse momento que a gente vive essa guerra de versões, de narrativa das redes sociais. Então, contar com uma candidatura que fala o que é necessário é muito importante para essa guerra de posições que a gente que está colocada para nós, né? E acho que a juventude de fato contribui, né, se inserindo nos espaços, tendo mais influência nas redes, dominando as tecnologias, os aplicativos. Eu sou um entusiasta muito grande nessas eleições. Eu e a Lu, né, estamos na mesma campanha, ela está na comunicação, e a gente aqui na capital, e assim, a gente usa uns 7 de 8 aplicativos diferentes. Assim, a gente é muito entusiasta da tecnologia livre, e hackeando o que esses caras fazem para o nosso lado, né? Então, novamente agradecer, dizer que é isso, né? Coragem para enfrentar uma cidade que é muito conservadora, né? Você tem razão quando aponta isso. E aí, nesse momento, né? É importante, às vezes, até a gente defender o óbvio, né? Um momento tão difícil que defender o óbvio, às vezes, é necessário, né? Então, a gente sabe que daqui a pouquinho o pessoal vai estar um monte de gente falando aí que defende a vida. E vamos apontar as contradições disso. Como é que você defende a vida, meu irmão? E você é contra a vacina porque ela é chinesa, meu irmão. Se vacina for testada, tem que ter vacina. Tem que apontar as contradições dessas pessoas. Ah, você defende a família e as crianças. Então, como é que você não quer que o seu filho aprenda na escola que ele não pode ser tocado pelo tio, pelo irmão, pelo vizinho? Tem que apontar as contradições que estão colocadas para essa turma e fazer os debates necessários. E é muito bom contar com o Samuel Maia, na cidade de Duque de Caxias, para fazer esses debates que são necessários, apresentar as opiniões mais avançadas, formar uma chapa de lutadores e lutadoras na cidade de Caxias, então fortalecer também o voto do 65 na nossa chapa proporcional, e dizer que essa eleição é fundamental, é muito importante para apresentar essas posições mais avançadas, mas a nossa luta, né, é a história, né? A gente tem há muito tempo, depois da eleição, nossa luta continua. Então, é importante a gente entender esse espaço, às vezes, como o único espaço que a população tem para debater política, que se abre para debater política. Então, a gente precisa, de fato, apresentar as ideias mais avançadas. Então, parabenizar, desejar muita sorte aqui para todos nós, para nossa chapa na cidade de Caxias. O povo de Caxias precisa conhecer as propostas e ideias de Samuel Maia 65. Tamo junto. É um recadinho aí da UJS. Valeu, gente. Bom, Leonardo, para nós é uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo aqui, né?
a representação estadual da UJS, e por que não dizer também nacional, né? Que eu estou novo no partido, me filiei em novembro do ano passado, mas já tive algumas oportunidades em alguns encontros do partido, de poder ouvi-lo, as suas intervenções, desde o início, sempre me admirei, né, comentando com os colegas, a sua lucidez, a sua clareza. Então, a nossa JS está realmente de parabéns aí, né? E nós dois grandes representantes aqui, né? O Leonardo como presidente, né? E a Luísa, da nossa vertente feminina, né? E também muito bem representada, né? Eu acho que, como o Samuel falou, essa juventude ela é revolucionária, e o PCdoB está de parabéns. Eu digo o seguinte: eu entrei em novembro, comecei a namorar o partido mais ou menos em junho, né? Fui no Encontro Nacional de Educadores que teve lá em São Paulo, e foi lá que eu me decidi, porque me ganhou, e não me arrependo, está muito bom, né? É isso. Luísa, minha querida, a sua palavra. Então, gente, acho que todo mundo aqui já falou muita coisa incrível. Às vezes é um espaço, assim, com vários camaradas, de revigorar, assim, porque a gente... acho que vocês me entendem, né? A gente vive um mundo muito difícil, então a gente liga a rádio, liga a televisão, sai nas ruas, e é tanta coisa negativa e que a gente escuta e que dá aquela coisa na gente, né? E tá nesse espaço aqui construindo com pessoas de diversas idades, de vários espaços diferentes, e ouvindo tantas perspectivas que se completam de alguma forma, é animador, assim, revigora a semana, porque às vezes a gente precisa desse aconchego camarada, né, para conseguir continuar na nossa luta, porque ela não é em vão. E a gente tem certeza de que ela não é em vão, senão a gente não estaria traçando ela todos os dias da nossa vida. A gente se dedica a uma luta que é muito maior do que a gente. É muito maior do que os nossos anseios, do que os anseios dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. O que a gente faz é porque a gente acredita no bem para o coletivo inteiro. Então, a gente está pensando em pessoas que a gente sequer conhece. A gente dedica boa parte dos nossos dias, o Samuel agora, da própria intimidade da vida dele, dedica tudo isso para construir um projeto que é maior do que ele, é extremamente maior do que ele, é maior do que Caxias, é maior do que a cidade do Rio de Janeiro, e é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, Samuel, eu queria te parabenizar. Teve uma parte da sua fala que eu fiquei muito emocionada, que você falou sobre o seu aluno lá, que te apresentou o Olavo de Carvalho. E, gente, é isso, é sobre ter paciência, sobre ter respeito com as pessoas, escutar, porque a gente não tem a máquina. A gente não tem a máquina de passar todos os dias na televisão o debate que eles passam. A gente não tem a máquina neopentecostal, inclusive, que abaixa o telão dentro da fé das pessoas para falar o que eles querem, impregnar ideias que não tem nada a ver, inclusive, com o cristianismo que está pregado naquele espaço. Então, a gente, sem a máquina, a gente precisa desse cuidado um com o outro, a gente precisa dessa paciência. A gente precisa, de fato, pegar o livro do aluno e falar, obrigada, vou dar uma olhada. E devolver com anotação. Porque é isso que a gente tem. Se a gente não faz com as nossas próprias mãos, com nossa própria vontade de mudar as coisas, a gente não vai ter condição de alterar o que está colocado na sociedade, né? A correlação de força não está ao nosso favor. E enquanto ela não estiver ao nosso favor, a gente precisa ter a força diária de enfrentar esses pequenos espaços da nossa vida e colocar a consciência para as outras pessoas, né? A gente está aqui para trazer consciência de classe, para trazer consciência para o povo, e o papel que o Samuel tem feito, inclusive com a juventude, os alunos dele, é essencial para isso. São pessoas como ele que vão mudar o rumo da sociedade, porque a gente não pode ficar esperando cair do céu, né? Não é porque o que a gente acredita fala muito sobre a roda da história e tal, que a gente vai ficar sentado esperando a roda da história dar o trato das coisas e a gente ficar só observando. A gente está aqui para construir, a gente está aqui para agitar isso e para fazer com que a sociedade de fato seja feliz, a gente viva um momento justo, uma economia justa, que reflita numa sociedade com gêneros pares, né? Que a gente consiga ter, de fato, todas as outras partes da sociedade de forma igualitária. E isso passa principalmente pela economia. E aí eu fico feliz quando o Samuel fala sobre isso. Ele fala sobre colocar dinheiro na cultura, mas também para poder injetar na economia criativa. Porque é isso, a gente não pode descolar uma coisa da outra, gente. Não tem como eu estar falando aqui sobre políticas para as mulheres se a galera de Caxias toda está recebendo que a média salarial é de R$500.
E a gente sabe que não é todo mundo que recebe isso. Tem gente recebendo milhões e outras pessoas passando fome. Porque a média ela é feita assim. Então é muito injusto a gente saber que uma sociedade está nessa situação. E a gente sabe que é a juventude que pega a bicicletinha todos os dias, às vezes aluga a bicicleta para poder fazer a entrega do lanche que a gente pede ou algo do tipo para ganhar pouquíssimos reais por mês, que não, enfim, não dá para a pessoa juntar para fazer um curso, dá para fazer nada para aquilo ali. É a única coisa que elas têm, sabe? A gente sabe que isso bate na juventude primeiro. É a juventude que não consegue emprego, é a juventude que está precarizada. É a juventude, gente, que está sem perspectiva de vida. Vocês conseguem imaginar a quantidade de jovem que nessa pandemia parou para olhar para si? Quem conseguiu fazer quarentena? Porque a maior parte não conseguiu. Porque não é a realidade de todo mundo conseguir parar de trabalhar, porque não tem emprego formal. Mas você consegue imaginar as pessoas que olharam para si e pensaram: o que vai ser da minha vida daqui a 1 ano, 2 anos? Não tem universidade de direito no meu município, não tem bolsa sendo entregue. O que seria da vida dessas pessoas se tivesse um prefeito como Samuel colocando essa bolsa de jovem aprendiz, gente? Que parece que é uma coisa muito pequena. A gente olha e fala, é um projeto, mas para muitas pessoas aquilo ali significa a vida delas, significa a perspectiva que elas vão ter para conseguir acordar no outro dia e continuar estudando, conseguindo também alimentar sua família, conseguindo injetar dinheiro dentro da sua casa. Então, assim, eu queria, de fato, parabenizar essa campanha que tá linda. Enche meus olhos de alegria ver que no município aqui tão perto do meu, a gente está construindo também essa coisa, né, de revigorar os nossos ânimos. Eu e o Léo, a gente está construindo a mesma campanha aqui no Rio. A gente passa o dia inteiro junto, tava junto aqui construindo as coisas. E aí a gente senta aqui para ouvir outros camaradas que estão ali do lado construindo da mesma forma que a gente. Então, assim, queria agradecer pelo convite. A União da Juventude Socialista está aqui para isso. A gente está aqui para poder agitar essa juventude, mostrar para ela que tem perspectiva e que essa perspectiva passa pela participação política, passa por falar sobre o que a gente passa sobre estudar o que a gente passa, entender as contradições da nossa sociedade, como a gente supera essas contradições, né? E é sobre isso que a gente precisa falar e eu agradeço muito esse espaço. E, assim, desejo toda a sorte do mundo e todas as mãos de luta aí com o Samuel, a galera da UJS, todo mundo que você precisar, Samuel, qualquer live que for fazer, precisar agitar alguma coisa na gente, pode chamar a gente. A gente está aqui para isso, está todo mundo junto no mesmo barco e a gente vai enfrentar esse momento difícil com muita esperança e muita juventude. Maravilha, né? Excelente. Estava falando, eu estava pensando, né, de quanto que é perversa a condição que a sociedade coloca a nossa juventude, né, que ou na relação ao trabalho, sem conseguir trabalho, e às vezes é obrigada a se sujeitar a esse trabalho precarizado para poder sobreviver, e a grande perversidade de escolher, eu estudo ou eu vou trabalhar, né? Cara, é uma coisa terrível, né? Quantos que não são obrigados a tomar essa decisão e o estudo que seria essa função de te desenvolver mais do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, e aí a gente pegar um termo que é muito caro para Marx, né? Nosso patrono referencial, que ele fala do desenvolvimento unilateral, né, do ser humano, desenvolvimento no sentido que o ser humano possa desenvolver todas as suas potencialidades humanas e também laborais, né, para o trabalho. E esse sistema que a gente vive, e não é nem para todos, é só para alguns, privilegiado quase, por causa dessa perversidade, tem a possibilidade, quando muito, de desenvolver as suas potencialidades para o trabalho. As potencialidades humanas nem existem no cardápio do sistema. Não existe. Sobretudo para o jovem trabalhador, né? E isso para aqueles que ainda conseguem entrar nesse sentido. Então, nós temos que realmente lutar para que... tem uma frase do Marx que diz o seguinte: a qualidade de vida, né, a condição de qualidade de vida de uns só é válida, né, se for ligada à condição de vida, né, de todos, né? Então, para você defender a qualidade de vida de umas, você tem que colocar a sociedade em que todos, né, estejam no mesmo nível de qualidade. E nessa vida de privilégio que a gente tem, todos sofrem, mas a gente pode dizer a juventude tem sofrido de maneira bastante particular e questões específicas assim que não vou quantificar se é mais ou menos,
mas é muito sério, a gente tem que olhar com muito carinho para a nossa juventude enquanto sociedade, né? Porque ao a gente castigar perversamente essa juventude, nós estamos colocando mais um prego no caixão da própria sociedade. É a morte da sociedade. Então é isso. Muito obrigado, minha querida. Samuel Maia, meu querido, vamos lá para a luta. É contigo. Faz assim. Bom, primeiro agradecer ao Paulo Reis, agradecer ao Paulo que fez essa parte aí de preparar tudo para entrarmos aí ao vivo, e também a sua contribuição intelectual, a sua contribuição com informações importantes, ao Dalto, que se propôs também a ver essa parte de operacionalizar essa questão da transmissão, de estar aí fazendo a mediação. Agradecer ao Leonardo pela disposição, pela qualidade do debate, a Luísa da mesma forma, o Guilherme, né? E falar para vocês o seguinte: nós somos os propagadores da esperança. Nós não podemos ter nunca dúvidas do nosso papel histórico, até porque eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu vim de uma experiência muito difícil. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade em fábrica de imóveis, né? Então, eu trabalhei em padaria, trabalhei em mercearia, trabalhei entregando documento como office boy, trabalhei... Ou seja, eu estou igual aquele samba do Zeca Pagodinho, né? Já fiz quase tudo nessa vida em matéria iguarita, espera a minha vez. Eu sei que eu sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. É assim a nossa vida, entendeu? Essa sociedade desigual, né? Uma sociedade feita para prevalecer aqueles interesses ainda aristocráticos, coloniais, né, escravocratas, e que nós, quando nos descobrimos com consciência e a gente consegue se libertar dessa alienação que eles constroem, o nosso papel é levar isso para as pessoas, né? Falar, olha, eu sou de uma época, galera, que nós tínhamos mais de 25% de desemprego. Eu fui jovem desempregado, né? Que tinha precarização da mão de obra, né? Onde nós trabalhávamos vendendo livro, vendia isso, vendia aquilo, e não tinha carteira assinada. Isso foi uma conquista, foi na luta. Eles, com o golpe de 2016, conseguiram retroceder aquela minha época, que foi a minha época, de não ter carteira assinada, do jovem ter a mão de obra precarizada, ter muito desemprego, hiperinflação. Eu fui de uma época que fazia fila para comprar arroz, gente, para comprar feijão. Você podia só comprar 2 quilos de feijão. Os caras, esses tiozão, que aparecem na rede social defendendo ditadura empresarial militar, quando eu entro no debate, eles ficam nervosos, porque eu começo a falar. Eu fui para a fila do mercado para minha irmã para comprar 2 quilos de feijão, que é o que a gente podia comprar, porque tinha fila, tinha limite de compra. Então, esse papo de que na ditadura, mentira. Eu sou de uma cidade que 95% das ruas não tinha asfalto, a vala era céu aberto, tá certo? E quem é que ganhava dinheiro aqui? Era essa casta que roubava a prefeitura e que hoje mora na Barra, né? Ou mora em Miami, né? E que hoje são bolsomínios, mas é a mesma turma que roubava 50 anos atrás. Então, a gente, quem viveu isso, sabe, nós estamos num processo que nós perdemos não a nossa esperança, nem a nossa capacidade de lutar. Nós fomos golpeados. Mas hoje, nós vemos a Bolívia se levantar, nós vemos a Argentina se levantar, nós vemos o Chile se levantar, nós vemos lá na Grécia os movimentos se levantando. Então, nós que estamos aqui, que temos consciência de classe, que sabemos quem são os nossos adversários, quem é o nosso inimigo fundamental nesse processo, que é o núcleo dirigente da ultradireita no Brasil, nós não podemos desanimar, galera. A gente tem que estar na luta e ganhar mentes e coração para o nosso projeto. Olha só, não é qualquer coisa. Semana passada saiu uma pesquisa, que é uma pesquisa feita pelo Macedo, Edir Macedo. Por quê? Porque a TV Record é do Edir Macedo, pelo Partido Republicano.
O Partido Republicano é do Edir Macedo, faz parte desse esquema Record, Crivella, né? Saiu uma pesquisa em Caxias que a candidatura do PCdoB está embolada no segundo lugar, com os caras que têm milhões de reais gastando, gente profissionalizada. A gente aqui está numa campanha muito de rede social e tal, e agora que chegou material de rua, o pessoal fazer os candidatos a vereador, e nós estamos embolados, nós aparecemos na pesquisa que foi forjada, porque a margem de erro é de 6% que eles botaram, mas para botar o candidato atual deles, que é o prefeito atual, na frente, quando a gente sabe que a pesquisa real não é essa que eles colocaram. Mas nós estamos na pesquisa. Ora, se nós estamos na pesquisa com dificuldade de recursos, com invisibilidade que eles tentam criar para nós, é porque tem muita abertura da população, das pessoas, em ouvir a nossa mensagem. E aí eu quero pedir a vocês, da juventude, a quem está assistindo, qual é hoje o maior veículo nosso de interação com os nossos eleitores? Tem sido as redes sociais. Principalmente o WhatsApp. Olha, todo dia aparece 4, 5, 3 pessoas falando: vi o seu telefone lá no Facebook, no Instagram, eu estou apoiando o senhor, gostei de você e tal, está precisando mudar a nossa cidade, conheci a sua história, vi o seu programa de governo, e as jovens também, gente. Olha só, nós temos hoje a única organização oficial LGBT da cidade, o seu coordenador, que é o Marco, declarou voto em Samuel Maia no PCdoB. E ele não era nosso, ele era do centro-direita. Mas ele veio para cá, porque ele viu a sinceridade dos nossos ideais. E ele era organizado em outro setor. E ele veio, ele conheceu a proposta, viu? Nós fomos o primeiro e único, nós somos o único, a única candidatura que fez vídeo com as propostas do LGBT, contra a LGBTfobia. Nós somos a única candidatura que teve coragem de fazer isso nessa cidade. E esse material, a galera organizada no movimento LGBT espalhou nas suas redes sociais, nos seus WhatsApp. Nós somos a única candidatura que vocês podem procurar nas páginas dos outros candidatos, mesmo dos candidatos da esquerda, aí, do PT, do PDT e tal. Nós somos a única candidatura que produz material em cima das pautas que nós temos defendido, da questão da mulher, da questão da negritude, contra o racismo estrutural, da questão da LGBTfobia. Nós somos os únicos que não estamos negociando princípios e valores por voto. Não é porque eu acho que eu vou perder voto que eu vou deixar de colocar esse material nas minhas redes sociais. Então, a população, quando a gente conversa, olhando no olho das pessoas, falando a verdade, as pessoas vêm com a gente. Para dar uma noção para vocês, vou falar um negócio aqui, parece assim, Samuel, isso aí, mas é verdade, não é maluquice, não. Tem gente que votou no Bolsonaro, que entrou no Zap, no meu Zap, falou: olha, eu não gosto desse partido seu, não, mas vi que você e o que vocês estão pregando é verdade, então eu vou fazer campanha para vocês. Olha só. Por quê? Porque nós estamos falando a verdade, porque nós não temos vergonha da nossa história. A candidatura do PCdoB hoje em Duque de Caxias, além disso tudo, tem um fator, é uma candidatura histórica. No momento mais difícil, mais complicado, onde a extrema-direita reacionária, fascista, tenta atacar-nos de todas as formas, em 98 anos, é a primeira vez que o PCdoB tem uma candidatura comunista em Duque de Caxias. Isso é histórico. E com aceitação. Isso não é qualquer coisa. Então, quero dizer para vocês da juventude, esse é um processo, vai se encerrar no dia 15, é um processo eleitoral. O processo político ele vai continuar. E eu tenho uma proposta, viu, Dalton, Paulo, Leonardo e Luísa, desde a minha época de militante
da juventude, que eu nunca deixei essa coisa na minha cabeça de fora. É um projeto que, com certeza, nós vamos, estou falando nós, todos nós aqui, vamos executar. Porque em outros estados ela existe, em alguns municípios existe, e é o meu sonho, desde a juventude, ter em Caxias a Casa da Juventude. Essa Casa da Juventude, que é uma casa de formação, de estudo, de reunião, de atividades lúdicas, de encontros. Nós temos que ter essa referência. Por quê? Porque nós precisamos de um espaço para que a juventude se encontre, que ela produza conhecimento, que ela produza lazer, que ela produza atividades musicais, culturais, ou seja, e isso existe no Brasil, existe em vários lugares, vários territórios existe isso, né? Parece-me que Maricá construiu esse processo também e que nossa cidade merece ter isso também. A juventude tem que ter um ponto de referência. A minha cidade não tem um ponto de referência para a juventude, né? O que tem de ponto de referência aqui não é um ponto de referência para a juventude, é um ponto que é a Rua do Bar do Zeca, né? Mas a Rua do Bar do Zeca é uma rua para todo mundo, não é onde a juventude tem um espaço, onde tenha uma biblioteca, que tenha para fazer as coisas que a juventude precisa, queria fazer e não tem nos seus territórios, nem os seus prefeitos incentivam. Então, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez. Quem puder aí, ajuda. Eu tenho o telefone do fulano lá de Caxias, minha família, minha tia, meu amigo. Fulano, você conhece alguém? Me dá o zap aí para a gente passar o material do Samuel. Vamos lá na rede social de Caxias, eu vi lá, vou postar negócio do Samuel. Se todo mundo focar nessa reta final, nesse objetivo, nós temos tudo para crescer e como estamos embolados no segundo, com todo mundo das outras candidaturas, se a gente conseguir fazer uma onda de WhatsApp, de rede social, certamente temos certeza de irmos para o segundo turno. Agradeço aí, obrigado. Vamos à luta até a vitória final. Exatamente. A vitória, né? Então é isso. Finalizar esse nosso encontro hoje, maravilhoso, com muita pena, né? Porque o debate estava muito bom, muito esclarecedor, mas, como diz o poeta, né, o tempo urge, a gente é a sociedade desde que inventaram o relógio, o negócio ficou difícil, né? E eu ainda tenho uma live, saindo daqui, tem uma live do meu projeto da faculdade, o pessoal já está me esperando lá. Mas é isso, né? Estamos juntos. A Luísa falou uma coisa lá atrás, né? Da questão do Samuel, botar a questão da intimidade dele, né? A questão da live é um pouco isso, né? Trouxe a nossa intimidade a público. Cada um aqui, né, na sua casa, do seu local, falando, né? Para o público, para Caxias, para o Brasil, né? Porque as redes sociais não têm fronteiras, né? Isso é bom também. É uma distância, mas ao mesmo tempo acaba nos aproximando, né? Eu acho que eu nunca conheci interagir com tanta gente depois dessa descobrir umas lives. Aí a pandemia realmente é uma coisa. Não vou dizer que, enfim, que ela foi boa a pandemia de forma nenhuma, mas a gente conseguiu fazer uma limonada desse limão. Está sendo muito bom, muito, muito interessante, né? E é isso, né? Quero só fazer um eco à fala do Samuel, de que contar com vocês ainda mais um pouquinho aí, né? De vocês ajudarem e colocarem a tropa nossa da UJS do Estado, para quem puder nos ajudar. O Samuel tem uma excelente presença nas redes sociais, com ótimas falas, ótimas entrevistas, né? Se puderem ajudar, pedindo para o pessoal impulsionar para a gente lá, que nessa reta final, quem sabe, né, Samuel? A gente, talvez você fale que acaba dia 15, quem sabe não, né? Quem sabe vamos para o segundo turno aí e a gente continua mais um pouco, né? Aí, enfim, é claro que a gente sabe que é o Estado inteiro, que está o Brasil, né, está precisando desse apoio da JS, mas podendo ajudar aí, agradecemos, estamos juntos, mas, e vamos tocar essa sua ideia, Samuel, da Casa da Juventude, né, que pode ter, inclusive, aproveitando a sugestão da Luísa,
ser um espaço de acolhimento também do jovem, né, da jovem ali, pode ser um espaço para cuidar. São várias ideias aí, isso é bem interessante. Gente, então é isso. Boa noite ao público que está aí nos assistindo agora, que irá nos ver e prestigiar aí com a sua audiência posteriormente. E estamos aí, tá? Até a vitória, amigo Samuel, até a vitória Rio de Janeiro também, e as outras localidades, Petrópolis, aí da nossa luta no Estado e do Brasil. Boa noite e até a próxima. Boa noite, valeu. Boa noite. Gente, boa noite.